Tudo bem com vocês? A farra continua. Depois do cartão corporativo de André Sanches, agora as notas fiscais de Duílio Monteiro Alves. Gastando a rodo. Para fins pessoais. De cerveja, vinhos, chocolates, até remédio para disfunção erétil. Para se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. A matéria arrasa quarteirão, que apenas me parece mais uma pontinha de um grandioso iceberg, que a gente ainda não sabe o tamanho dele. Mas o cartão corporativo lá, utilizado num Réveillon por André Sanches, ele faz parte de uma outra ponta desse iceberg. E de repente, as coisas começam a vir à tona. Mais do que as coisas virem à tona, uma clara e evidente incompetência, para usar esse termo, do Conselho do Corinthians em apurar, fiscalizar e investigar os próprios mandatários, os próprios dirigentes, porque esse é o papel de um conselho de um clube, é ser um órgão fiscalizador, pois esse conselho ele está humilhado. Esse conselho do Corinthians, ele é um fracasso, um retumbante fracasso. Eu teria vergonha de sair na rua, porque esse conselho não conseguiu nem pegar um cartão corporativo de um presidente que utilizou num Réveillon e depois, em outros dias, licenciado, porque ele não estava nem exercendo o cargo, ele estava em férias, no chamado recesso do final do ano, mas estava com ele o cartão corporativo do clube, usando tanto lá em Rio Grande do Norte, quanto em Fernando de Noronha. E agora, essa matéria do GE, ela lança gastos na casa de 86 mil reais num período de 40 dias do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Assim, gastos indiscriminados. Tem um relatório todo lá no site, vocês podem acompanhar. Muitos já viram a matéria, muitos já viram a repercussão por rede social e também pelo noticiário. Então, estou aqui para falar a respeito e também me posicionar. Mas, cara, é impressionante. Porque aí, nesses gastos do Duílio, esses gastos eles são em espécie, diferentemente do cartão corporativo do Andrés. Esses 80 mil reais eles foram adiantados para uso do presidente. E aí, o presidente usou, não para fins do clube, porque o presidente ele pode utilizar de alguns recursos para você viajar, para você contratar um jogador. Todo mundo sabe disso, né? O cartão corporativo é utilizado para isso também. Você precisa, inclusive, se reunir com um empresário num jantar no interior de São Paulo. Ok, você vai lá e paga com... E muitas vezes os caras já ainda dão uma exagerada, pede um vinho aqui, outro ali, mas tudo bem. Tá no jogo, tá no pacote. Agora, você ficar comprando remédio para disfunção erétil, nossa senhora, mas aí, cara, isso é o símbolo da sacanagem que estão fazendo com o Corinthians. É uma caricatura, é um símbolo, é uma expressão, é uma hipérbole de tudo que está acontecendo. Porque o cara chega ao cúmulo de usar o clube para comprar remédio contra ou para ereção. Cara, que loucura isso, velho. Que coisa surreal. E aí vira piada, vira manchete. Mas não é só isso. E aí a matéria traz coisas mais graves ainda. Muito mais graves do que o remedinho lá para disfunção erétil. Que é ridículo, é ridículo. E outra, tá tudo bem, isso é um problema de saúde. Beleza. Agora, não pode usar dinheiro do clube para isso, né? Não tem nada a ver com gastos para o clube. Um presidente comprar um remédio para qualquer tipo de remédio. Vamos combinar? Assim como os gastos na casa de 30 mil reais, porque desses 80 mil, eles conseguiram um relatório de todas as notas fiscais utilizadas nesse relatório de despesas, assinada por um motorista ou assessor pessoal, Denilson Grilo, do Duílio, que negou, inclusive, que a assinatura fosse dele. E aí a matéria foi lá na junta comercial, na empresa do Denilson, e viu que se tratava da mesma assinatura. Pois bem,
esses mais de 30 mil reais, eles foram gastos num mercadinho em Jardim Ângelo, na zona sul de São Paulo. Gente, vocês sabem, ou quem não é de São Paulo, né? Itaquera, zona leste, extremo da zona leste, zona sul de São Paulo, tá? Cara, eu não sei exatamente a distância, mas dá mais de 50 quilômetros. É muito longe. Mas ok, os gastos, a maior parte dos gastos, eles estão lá nesse mercadinho. Aí o Cassucci, como bom repórter investigativo, o que fez? Caramba, que tanto gasto aqui num mercadinho? Deixa eu ir lá ver esse mercadinho. Foi lá e era uma residência. E aí, segundo, né, as pessoas que moram lá, cara, nunca teve um mercado aqui. Não tinha um estabelecimento comercial, sempre foi uma residência. Aí, gente, isso pode ser muito mais grave do que a matéria sugere. Só que aí isso é caso para polícia. Para a polícia investigar, tá? Mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É estranho, né? É no mínimo suspeito. Os gastos estão relacionados a uma empresa que não está no lugar onde ela foi registrada. Que loucura, gente. É óbvio que tem... É óbvio, é meio determinante, né? Mas provavelmente tem muito mais de onde isso está saindo, tá? O Duílio evidentemente nega, disse que inclusive documentos foram furtados do clube, que registrou um boletim de ocorrência. Aí vocês percebam o tamanho do buraco. Se o clube percebeu que alguns documentos foram furtados ou extraviados, gerando inclusive um boletim de ocorrência, o que tinha nesses documentos? Então tem muito mais coisa que a gente ainda não sabe e não descobriu. E um brinde, né? Uma ode, um salve ao jornalismo investigativo. E as investigações que precisam continuar. Porque dentro do clube, pelo visto, nada vai acontecer. Porque o conselho está dizendo que agora vai fiscalizar, agora vai verificar, comissão de ética, não sei o quê. Gente... Vocês estão vendo a coisa acontecer há muito tempo e nada fizeram. Nada fizeram. O Andrés devolveu os 15 mil lá do cartão corporativo porque descobriram. Ah, não é... Sou eu mesmo. Pode deixar que eu faça um pix aí. E o que não descobriram? E se não tivessem descoberto? Não percebeu? Que ele disse que se confundiu, né? Que ele gastou o cartão do clube. Aí, bom, se você tá gastando 15 mil reais no teu cartão de crédito, o que você vai esperar no dia 5, no dia 10, no dia 15 do mês que vem? Que estejam lá aqueles custos na tua fatura, né? Aí, de repente, a fatura dele veio 15 mil mais barata e ele não percebeu. Ele falou, caramba, poxa, eu gasto, sei lá, 10, 15, 20, 30 no cartão, aí veio 5 só e eu não percebi? E aí agora o Duílio, com notas fiscais comprovadas, inclusive na Secretaria da Fazenda. Porque o Duílio disse que pode ser que esses documentos tenham sido manipulados, né? Foi a defesa dele, num primeiro momento. Mas o GE confirmou a veracidade dessas notas fiscais. Que tem muito mais coisa, né, gente? Tem muito mais coisa aqui, tem a lista completa, tem chocolates, tem fast food, tem alimentação, que é a maior parte, mas assim... E aí a compra de um dos remédios para disfunção erétil foi numa farmácia em Fortaleza, justamente no dia em que o Corinthians jogou a semifinal da Sul-Americana contra o Fortaleza lá em 2023. Então, tava viajando com o clube, né? Na farmácia ali, mas aí usando o dinheiro do clube. A minha pergunta é onde isso vai parar, gente? Porque... até pros rivais, né, vira meio chacota, né? Caramba, pô, né, tá comprando remédio pra isso, pô, tá gastando não sei o quê e tal. Ah, o cara tava lá no Réveillon, como disse o Andrés, né? Às vezes o cara toma um pouquinho a mais no Réveillon e se confunde. Beleza. É porque virou tão chacota sacanear o clube que os caras já não estão mais nem aí. Eles já não estão mais nem aí, porque nada acontece. Esses caras, inclusive, são membros vitalícios. Eles são membros do CORE, um conselho que analisa e investiga e tem um poder sobre o conselho. Esses caras, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio, Andrés.
Cara, o que o Conselho está fazendo que ainda não tomou uma providência? Tem um protesto da Gaviões para essa quinta-feira no Parque São Jorge. E essa notícia sai justamente na antevéspera desse protesto. Alguma coisa precisa ser feita. Porque é inegável, é inevitável a gente não comparar com o Cruzeiro. O Cruzeiro, gente, foi saqueado, que é o que está acontecendo, tá? O Cruzeiro foi saqueado de todas as formas, e vocês lembram o que aconteceu. Não era um time para cair, não era um time para disputar a segunda divisão, e de repente, tudo o que aconteceu no extracampo, depois de 2 títulos de Copa do Brasil em sequência, que os caras forraram os bolsos de dinheiro, distribuíam dinheiro no vestiário com bichos para jogador, e muita gente se beneficiou, se locupletou disso. O que aconteceu? O clube quase foi para a 3ª divisão. O clube se afundou em dívidas que quase não sai de lá. O Ronaldo Fenômeno, quando compra por 400 milhões o clube, muita gente achou que ele ia investir, ele chegou lá e falou assim, caramba, os times que o Cruzeiro montou na Série B foram terríveis, porque ele precisava pagar a conta. E aí depois ele vendeu para o Pedrinho e o Pedrinho agora está investindo. Só depois que voltou para a Série A, porque ficou 3 anos para voltar. Vocês vão me dizer que isso não está afetando o campo no Corinthians? Com o jogador querendo arrumar uma barca rapidinho, com o jogador reclamando que não sabe se o dinheiro vai entrar, com o jogador que daqui a pouco decide não vir para o clube no meio de tudo isso, porque a janela está aberta. O Corinthians está precisando de reforços. O time não está jogando nada. E aí, como é que você faz? Você, jogador, o Corinthians te liga, você pensa, não tem nem presidente, gente. O presidente que está hoje tentando apagar os incêndios, pagar a dívida da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas para não ter transferban, para resolver isso e aquilo. O presidente é presidente até o dia 9. E eu não vou nem falar da questão dentro de campo aqui, porque tem uma sequência duríssima, o Dorival não tá achando o time, mas, cara, não são coisas separadas. É o clube que tá envolto nisso tudo. O presidente do clube tá afastado. O ex-presidente gastou um dinheiro que não era dele no cartão corporativo. O antecessor ainda, que foi, na verdade, o contrário, né? Mas um desses antecessores gastou 80 pau, gente, do clube para fins pessoais. Mas onde é que nós vamos parar? Que loucura, gente. Que loucura. Isso não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa de onde isso vem. Só que o clube precisa fazer alguma coisa. Senão, o torcedor precisa fazer alguma coisa. A imprensa está fazendo a parte dela. A polícia, quando recebe a denúncia, está fazendo a parte dela. Mas, cara, tá demais. Tá demais. A impunidade e o destemor desses caras é impressionante. Para eles, ó, tanto faz como tanto fez. Fiel, e não para por aí não, porque o clima no CT Joaquim Grava tá quente e a gente vai conferir agora o que tá rolando nos bastidores. Bom, vamos falar mais de outros assuntos, tá? Dorival Júnior e Osmar Stabile, tá? E Osmar Stabile. O Corinthians, né? A gente sabe que vive essa crise, né? Essa crise entre... Não vou dizer que é uma crise, vai. Crise entre diretoria e comissão técnica, não. Existe uma crise por conta dos resultados. Mas o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, teve o cuidado, tá? Teve o cuidado de conversar com o Dorival Júnior, tá? De conversar com o Dorival Júnior, falando com ele sobre o momento dele no clube. O Dorival, claro, o Osmar, claro, foi gentil, passou toda a situação, mostrou que o clube dá toda a estrutura para ele, falou que, claro, que não está satisfeito com os resultados, que ele tem um respaldo, mas deixou claro que os resultados precisam acontecer e que não entende, né? E claro que por que o time, né, tem jogado dessa forma. O Dorival respondeu que os atletas estão empenhados em, né, conseguir uma recuperação na temporada. Então, olha só, teve a conversa, né? Teve a conversa. O Dorival falou que os jogadores estão empenhados, porque o Dorival quis mostrar que não perdeu o grupo.
Porque, de fato, eu não tenho essa informação, acho que não perdeu o grupo, né? Quando perde o grupo, acabou. O Dorival, o clima de trabalho com o Dorival sempre é muito bom. Os jogadores gostam, né? Porque o Dorival não é aquele cara que não é que não cobra forte, né? Mas é um cara extremamente educado, um cara que, né, tem um trato fino e diferente com os atletas. A situação do Dorival é uma situação que é desconfortável no clube. Eu acho que a situação vai ficar insustentável se o Corinthians perder para o Cruzeiro. Só que a gente tem que levar em conta que não é certeza que o Corinthians vai perder para o Cruzeiro. Não tem. A gente, por exemplo, conseguiu vencer o Inter e bem vencido com o Dorival no comando. Então, assim, houve a conversa do Stabile, foi uma conversa ali para, né, passar confiança para o Dorival, mas para entender que ele cobrou uma reação. Cara, o Stabile tem me surpreendido. O Stabile, ele tem me surpreendido nesse sentido de cobrança. Ele cobra, entendeu? Ele cobra. Então ele foi lá, passou confiança pro Dorival, bateu um papo, até pro Dorival também não ficar sabendo só o que acontece na mídia, né, por aí, entendeu? Gente, vai deixando o like aí para ajudar, mas o Stabile tem me surpreendido de forma positiva, né? Nesse sentido, eu já vi até uns desrespeitos ao Stabile. O velhinho não sabe de nada, não entende nada, esse tipo de coisa, né? Muito devagar. Cara, ele cobra forte, velho. Ele cobrou a questão dos atletas, houve cobrança em questão dos jogadores na balada, e além de existir cobrança, já houve o aviso que as concentrações vão voltar, tá? Ele foi até questionado no sentido de que é meio retrógrado, né, esse negócio de concentração, na Europa não é mais isso, aquela coisa toda, mas no Corinthians a avaliação que foi feita é que não deu certo. Aliás, até hoje, passaram para mim também que o Fabinho Soldado não tinha nada, né, a ver com isso. Até acredito que possa ter, a palavra final possa não ter sido do Fabinho, mas que ele deveria estar na conversa ali junto com o Emiliano e com o Augusto. Mas da alta cúpula do Corinthians, o que eles me falaram hoje, que foi o próprio Augusto Melo que decidiu encerrar as concentrações. Mas aí existe, né, aquela rivalidade política. E tanto que a atual diretoria não aprova, né, o fim das concentrações. Então, a gente vai entendendo, né, a gente já vai começando a entender que as concentrações vão retornar. Eu não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se vai ser pro jogo contra o Cruzeiro, até acredito que não, tá? Não sei se é pra semana que vem, enfim, pra depois do dia 9, eu não sei quando, tá? Não foi confirmado para mim, eu não tô cravando que Aliás, ultimamente eu resolvo não cravar nada para não me colocar em risco de nada, né? Porque no futebol as coisas sabem como funcionam. Então, assim, só para você entender, né? Só para você entender, essa questão das concentrações, houve já o aviso que elas vão retornar. Agora, eu não sei em qual período, quando e qual jogo, né, que essa concentração vai retornar. Mas houve um aviso, há uma insatisfação, tá? Há uma insatisfação do Osmar Stabile, do presidente, com isso, tá? Em relação ao retorno da concentração, porque não deu certo no Corinthians, tá? E, gente, vamos falar a real. Eu acho o seguinte, eu não tô aqui para cuidar da vida de jogador, ser babá de jogador. O jogador pode fazer o que ele quiser. Ele pode sair no domingo, à noite, ele pode sair na segunda, ele pode sair quando ele quiser. Mas eu acho que o cara deveria ter um pouco de sensibilidade, de sabedoria, de discernimento, que não se deve sair na madrugada do jogo, como ocorreu, né, com 5 atletas de sexta para sábado, que é a madrugada do sábado, quando o Corinthians enfrentou o São Paulo. Se a gente continuar com as concentrações liberadas em casa, a gente vai continuar correndo o risco do time estar morrendo em campo. Porque os caras não respeitam, velho. Não todos, tá, gente? Né? Deixa eu deixar bem claro aqui que eu nunca generalizei e jamais vou generalizar. Até porque existem jogadores casados, pais de família no Corinthians. Existem também solteiros que têm um mínimo de coerência.
não são só os casados. A concentração vai voltar. Repito, eu não estou dizendo aqui que o jogador não pode sair até para a noite, o cara que é solteiro. E cada um faz o que quer da sua vida. A questão é fazer isso na madrugada do jogo, né? Fazer isso no dia do jogo, entendeu? E quando a gente libera as concentrações, isso foi uma decisão do Emiliano Dias, junto com Augusto Melo, e as pessoas da diretoria disseram que o Fabinho não tem nada a ver com isso, e eu vou acreditar nessas pessoas, senão não faz sentido eu ficar ligando para elas. Elas falaram que o Fabinho Soldado não tem nada a ver com isso. É isso que está acontecendo. Foi decidido lá atrás, né, retirar as concentrações em jogos em casa. Foi um grande erro, porque os jogadores não respeitaram, os jogadores saindo no dia da partida contra o São Paulo, do clássico do Majestoso contra o São Paulo. Então houve pressão do Osmar Stabile, tá? Para cima disso. Houve até uma reunião hoje, né? Houve uma pressão do Osmar Stabile para cima disso. Houve ontem uma reunião entre Osmar Stabile e Dorival Júnior, onde ele passou confiança para o treinador, né? Mas cobrou melhoras, e o Dorival falou que vai ocorrer melhoras. O Dorival demonstrou bastante confiança também na conversa, que o time está empenhado e vai conseguir reagir. Fala Fiel foi a bomba dessa terça-feira. Documentos que revelaram que a gestão de Duílio Monteiro Alves bancou R$ 86.524 em gastos pessoais do próprio ex-presidente e de seu motorista. Detalhes chocantes vieram à tona e geraram revolta na Fiel. Segundo o GE, entre 26 de setembro e 31 de outubro de 2023 foram feitas 176 compras com verba do clube, pagas com recibos falsos ou empresas fantasmas. A lista inclui itens como cigarros, cervejas, flores, lingeries, salão de beleza e até remédios para disfunção erétil. Fiel, isso não é brincadeira. Se o clube bancou bebidas e remédios pessoal com verba oficial, onde está o controle interno? A indignação cresce porque parece que a ética ficou de férias nessa gestão. Ainda segundo a reportagem, os recibos foram assinados por Denilson Grilo, ex-motorista, mas ele nega envolvimento. Duílio nega que os documentos sejam verdadeiros e promete medidas judiciais. O clube já registrou um boletim de ocorrência sobre o sumiço de faturas sigilosas. Fiel, o que esperar agora? Transparência real, apuração rigorosa. Gaviões da Fiel já convocou protesto político. E você, o que acha que deve acontecer com esses responsáveis pela gestão? Comenta aí o que deveria ser feito: inquérito interno, devolução dos valores ou responsabilização pública. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!